Os gentios convertidos devem ser parte de Israel? Os gentios estariam isentos de cumprir a Torá? Tem sentido a Torá estar presente na primeira aliança e no futuro reino do Mashiach ser pregada aos gentios e não existir atualmente na era da nova aliança? Que lei seria aquela a ser escrita, impressa ou internalizada nos corações dos israelitas da casa de Judá e da casa de Israel? Deu Deus oportunidade a outras nações para servi-lo? Como elas reagiram? Salmo 147, versículos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia! O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. As nações que antecederam a Abraão não quiseram saber de Deus e da sua lei. Daí ele decide formar uma nação sacerdotal para si. Êxodo 19, 5 e 6. Isaías 61, versículo 6. A partir do justo Abraão, relembramos que, até hoje, os gentios criam seus próprios deuses e suas religiões. Não mudou absolutamente nada. Ao escolher Abraham para fazer dele uma nação, que compromisso fez Deus em relação às demais nações, ou gentios? Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, versículo 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 26, 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, fica claro que as nações seriam sim abençoadas, mas no povo de Abraão, ou seja, em Israel. Quando Israel saiu do Egito, sendo redimido por Deus, foi acompanhado de gentios. Que acontecia quando estes queriam servir ao Eterno com Israel? Estavam desobrigados de cumprir a Torá? Levítico 24, versículo 22. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Números 15, versículo 16. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Números 15, versículo 29. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Que diz a profecia de Isaías dos gentios que espontaneamente decidiam abraçar a aliança do Eterno? Ficariam estes apartados do povo de Israel? Que fato interessante estes queriam fazer? Isaías 56, versículos 3, 4 e 6. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Estes gentios estariam juntos no mesmo povo de Israel, abraçariam a aliança do Eterno e seriam observadores da Torá, inclusive guardando o Shabat. Que lhes prometeu Deus e por quê? Isaías 56, versículos 5 a 7. Darei a mim, na minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Foi na nova aliança que isso se cumpriu. Inclusive Yeshua citou a casa de oração, Marcos 11, versículo 17. Isaías 56, versículo 8.
Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Entendemos que aqui fica claro a conversão dos gentios e seu ajuntamento num só povo, também citado por Yeshua e por Shaul Hachalia. João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 11, versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Efésios 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Romanos 15, versículo 10. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Que revelação importante nos deixou a moabita convertida Ruth, quando sua sogra, Noemi, lhe liberou para voltar a Moabe. Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É impossível ter o Deus de Israel por Deus e não ter seu povo Israel por seu povo. O que automaticamente poderia suceder com Ruth ao voltar ao convívio com seu antigo povo? O apego aos gentios fez o que com a mulher de Ló? Ruth 1, versículo 8. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Versículo 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Habitar no meio dos pagãos é praticamente certo algum tipo de envolvimento com a idolatria, o que também podemos entender como envolver-se com religiões. Que problema sério detectou Esdras com nosso povo ao retornar do cativeiro babilônico e que medidas foram tomadas? Esdras 10, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Esdras 10, versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Esdras 10, versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Era praticamente impossível restaurar o culto com israelitas misturados com mulheres gentias e com os filhos meio israelitas, meio babilônios, não só pela língua, mas muito mais pelos costumes e tradições que traziam consigo. Neemias 13, versículo 23 e 24. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Sofonias 3, versículo 9. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Que tipo de convivência foi relembrada por Neemias que levou o sábio Salomão a pecar? 1 Reis 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Neemias 13, versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. A convivência próxima com os gentios sempre representou um perigo para os israelitas, pois aqueles, não conhecendo a Deus e a sua vontade, não perdem a oportunidade para emitir suas opiniões contrárias às expressas na Torá.
Provérbios 22, versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irará, cairá nela. Com quem seria feita a nova aliança, prometida pelo Eterno, pela boca do profeta Jeremias e confirmada em Hebreus. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hebreus 8, versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hebreus 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Que texto da Brit Hadashah prometia a aceitação da fé pelos gentios convertidos e sua união ao povo de Israel, que aceitou Yeshua como Mashiach e a nova aliança. Romanos 15, versículo 12. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que exemplo temos de que os gentios reconheciam que não eram povo de Deus e que não tinham direito às bênçãos dos filhos de Abraão? Na passagem da mulher gentia Ciro-Fenícia e na do centurião romano, Marcos 7, versículos 24 a 29. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Lucas 7, versículo 1 a 10. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados acharam São o servo enfermo. Confirmando a profecia de Isaías 56:8, que falou Yeshua das outras ovelhas. João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isaías 56, versículos 7 e 8. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Nota: com certeza, esta aliança se refere aos gentios convertidos na nova aliança. Yeshua disse ser a porta. Porta para quê? Seria ele um atalho para que os gentios formassem um povo à parte dos israelitas da nova aliança, livres do dever de cumprir a Torá? João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. João 10, versículo 1.
Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Yeshua é a porta que nos leva ao seu único rebanho, e não um atalho que nos desvia do seu povo Israel e de suas promessas. É bom lembrar que os gentios convertidos foram enxertados na oliveira, que é Israel. Por que o gentil Cornélio mandou chamar Pedro? Não poderia ele começar uma congregação separada dos judeus e só de gentios? O meio pelo qual Deus agrega os gentios convertidos é fazendo-os chamar a procurar sua querrilá, para que procedam sua inclusão no povo. Assim foi com Cornélio, que pela sua tevilá se uniu à congregação. Deus nunca pensou em formar uma congregação gentílica sob a direção de gentios e a parte do seu povo. Atos 10:5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Atos 10:32. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e ele está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Atos 11, versículo 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Saulo, mesmo sendo judeu, teve que procurar a Ananias. Atos 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Que nos foi dito por Shaul Rachalia sobre os gentios guardadores da lei, Torá. Romanos 2:27. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Os gentios salvos continuam gentios? 1 Coríntios 12, versículo 2. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conformes ereis guiados. Efésios 2, 11 a 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Filipenses 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Romanos 2, 28. Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Nota, os gentios convertidos não são mais gentios, portanto, são israelitas. Os gentios eram considerados povo. 1 Pedro 2,17. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Romanos 9:25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Romanos 9:26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Porque, a princípio, era inaceitável a ideia dos gentios convertidos serem enxertados em Israel. Atos 10, versículo 28. E disse-lhes:
Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Em que consiste a vida eterna nas palavras de Yeshua? É impossível conhecer o Deus de Israel desconhecendo a sua Torá? João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Que profecia fez Shaul Rachalia que faria os gentios convertidos em relação aos judeus na nova aliança? Romanos 15:10. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Que significa a oliveira de Romanos 11 e a videira de João 15? Oliveira é Israel e a videira é Yeshua. Romanos 11, versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Romanos 11, versículo 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. A que oliveira o texto se refere, senão ao povo de Israel? É possível, pela fé, anular a Torá? Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que transgressão ou blasfêmia seria capaz de levar um israelita da nova aliança dos dias de Yeshua e seus apóstolos à morte por apredejamento? Atos 6, versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É interessante que os cristãos de hoje sustentam essas mesmas coisas contra Jesus e seus apóstolos. O que será ensinado aos gentios no milênio e por quem? Isaías 2, versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 51:4. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a Torá, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Miqueias 4, versículo 2. E irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Senhor de Jerusalém. Como falaram os profetas desse tempo, que sucedera aos gentios. Zacarias 8, versículos 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Salmos 22, versículos 27 a 29. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. As nações se converterão,
mediante a pregação dos judeus, e se submeterão à Torá, conhecendo e servindo ao Eterno. De onde procede a salvação? A quem pertencem todas as coisas? João 4:22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Romanos 3, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 9, versículo 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Resumindo, para que o Deus de Israel seja inclusive Deus dos gentios, que condição ficou clara? Com quem eles herdarão as promessas divinas? Que eles sejam parte do único rebanho, com os filhos, os herdeiros, e possam se sentar à mesa com os filhos de Israel, sendo abençoados com a descendência do pai Abraão. Mateus 8, versículos 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, versículo 3. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a Torá, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Isaías 51, versículo 4.